tarde a todos que nos ouvem. É com enorme prazer que nós recebemos hoje João de Simone Soderini Ferraciu, nascido em junho de 1937, na cidade de Capivari. De Simone, como é mais conhecido, é autor do livro Promoção de Vendas, 40 anos de teoria e prática, publicado originalmente em 1999, convertido em 2007 para o título Marketing Promocional, a evolução da promoção de vendas, pela Macron Books, e autor também da obra Gestão de Marketing pela FGV. Colecionador de prêmios, João de Simone recebeu inúmeras homenagens ao longo de sua trajetória. Em 1986 e 87, por 2 anos seguidos, foi eleito empresário de promoção do ano do Prêmio Colunistas. Em 1988, profissional do ano no Festival Brasileiro de Promoção, Embalagem e Design. Em 1993, ganhou o seu primeiro Prêmio Caboré na categoria Empresário e Dirigente da Indústria de Propaganda e Marketing. Em 1999, o terceiro Prêmio de Contribuição Profissional pela APP, Associação de Profissionais de Propaganda. Ainda em 99, o seu segundo Prêmio de Caboré como uma das 10 mais importantes personalidades da indústria de comunicação de marketing nos últimos 25 anos. Em 2001, título de cidadão capivariano do século XX. Em 2003, o seu terceiro Prêmio Caboré, como uma das 25 personalidades que fizeram a história da propaganda no Brasil no período de 1978 a 2003. Em 2004, o Grand Prix Prêmio Caio. Em 2005, o Grand Prix do Prêmio Colunistas de Promoção passa a se denominar Troféu João de Simone. Em 2006, foi eleito personalidade de ouro nos 50 anos da ADVB. Foi ainda condecorado com o Colabo José Bonifácio de Andrade e Silva pela Sociedade Brasileira de Heráldica e medalhista. Ele é laureado pela Academia Brasileira de Arte, Cultura e História com a Medalha do Mérito Profissional. Não é à toa que é considerado o pai da promoção no Brasil. João, é muita homenagem, mas todas elas muito merecidas, né? Mas vamos lá, vamos começar. Para começar, eu gostaria. Sua infância foi em Capivari, terra de Tarsila do Amaral, e agora também de João de Simone. Como foi a sua infância, João? Sérgio, a primeira coisa que eu gostaria de comentar é o seguinte: todos esses prêmios ganhos, na realidade, são prêmios dos funcionários com os quais eu convivi. São mais de centenas de funcionários. Na realidade, ao longo de 30, 40, 50 anos de trabalhos, e principalmente das empresas que eu dirigia, se existe algum mérito, eu diria que foi de aglutinar esse pessoal. Mas todos esses trabalhos é que acabaram gerando toda essa premiação. E eu fico com certo receio de começar essa entrevista, que passa a ser meio autobiográfica, quando você pergunta o lugar da cidade de Capivari, onde, na realidade, eu estou agora, porque o mérito maior de todos esses funcionários. E eu fico com receio de uma certa egolatria, egocentrismo, para não dizer egotismo. O mérito é desse pessoal. Se eu tenho mérito, foi de saber aglutinar todo esse pessoal. No que diz respeito à minha terra, realmente é a terra da Tarsila do Amaral, que eu tive o prazer de conviver com ela na minha infância. Sabe, eu nasci a 50 metros da fazenda dos pais dela. E meu pai era muito amigo dela. Eu me lembro, o primeiro aprendizado que eu tive com ela foi de não chamar ninguém pelo nome de dona. Eu, quando eu a chamava de dona, ela dizia: eu não sou dona de você. E aí, com meus 12, 13, 14 anos, eu perguntava: mas como é que eu tenho que chamar a senhora? E ela dizia: você. Olha, um dos pequenos aprendizados com essa maravilha que foi Tarsila do Amaral.
Mas eu estou em Capivari, onde eu nasci exatamente a 50 metros da casa em que ela viveu, na Fazenda São Bernardo. Não sei mais o que você quer que complemente. Sou filho de pais da classe média, mas extremamente cultos, particularmente meu pai, a quem eu devo muito. Ele era cego de uma vista, na outra não enxergava mais do que 30%, tinha 9 filhos, conseguiu educar e muito bem todos os filhos, a grande maioria hoje todos formados em direito, industriais, etc. e tal. E eu me lembro, quando tinha mais ou menos meus 14, 15 anos, que ele ficava vendendo, além de ser agente da Sul América, de títulos de capitalização, a minha mãe tinha uma loja em que ela tocava, em que tinha várias costureiras que ela dirigia e tudo. O fato é que ele, por iniciativa própria, começou a nos colocar para vender coleção rosa e os produtos da Saraiva, e ele, com a desculpa de que ele era cego e não conseguia ler com facilidade, pedia aos filhos e muito mais para mim, para ficar lendo, não só esses livros, como outros livros que ele trazia, principalmente franceses. Eu me lembro de que, com 14 anos, eu lia Montaigne, Poussin, Corneille, Racine, Pascal, Molière, La Fontaine, Talleyrand, Teilhard de Chardin, Chateaubriand, lia Paulo Setúbal da coleção, e todas as vezes que encontrava dificuldades para entendimento de uma ou outra palavra, ele mesmo percebia e perguntava o que eu entendia daquela palavra, e logo em seguida dava a explicação. Passaram-se muitos anos para eu descobrir que, na realidade, ele tinha essa iniciativa não para nós lermos para ele, mas para nós lermos para nós mesmos. Eu sou muito grato ao meu pai por uma isso. lição de vida. E como é que Deus foi a meu, convivência como com essa quantidade de irmãos? Você é o primeiro. Como é que é na escadinha? Qual que é o teu lugar? Eu, na realidade, sou o segundo. O primeiro faleceu, e depois eu tenho exatamente mais 7 irmãos, excluindo esse que faleceram. 2, na realidade, faleceram, uma irmã e esse meu irmão. Ele era industrial, e ela era uma pessoa que falava 4 idiomas e estava aprendendo russo. Sabe? Você vê o espírito que esse meu pai deixou em todos os irmãos. Mas na infância, como é que foi a convivência? Foi uma infância... Gostoso. 9 irmãos? 9 irmãos, briga todos os dias e amor todos os dias. A gente morava ao lado da igreja matriz, e eu me lembro que pelo menos 3 vezes por semana a gente ia jogar futebol no pátio da igreja matriz. Veja, é o tipo da coisa que hoje eu não poderia comentar, porque os jogos eram sempre entre brancos contra pretos. Não existia absolutamente nada desse contexto de hoje, que você é proibido de falar uma palavra, e etc. e tal. E a coisa era tão curiosa que várias pessoas que eram negras torciam para o time dos brancos, e vice-versa, também acontecia. Era uma maravilha você fazer isso. Depois, eu tinha, logo na infância, eu não sei se eu poderia fazer esse tipo de afirmação, mas era uma cocheira, para não dizer que era uma garagem que a gente tinha, e lá eu estendi uma mesa de ping-pong grande, e eu tinha herdado, tanto de minha mãe como de meu tio, uma grande quantidade de produtos, pendulicários, quinquilharias, revistas, e a gente fazia sorteios, fazia uma série de atividades exatamente nesse local. E, para encurtar, eu diria que todo o meu primeiro aprendizado das atividades promocionais nasceram daí. Anos e anos depois, deu para perceber que todas as coisas que a gente fazia lá recebiam nomes sofisticadíssimos depois nas atividades de marketing promocional. Mas a gente fazia lá rebates, refunds, toda essa terminologia clássica em inglês, americanizadas, fazia sorteios, vales-brindes, deixava os engraxates permanecerem lá para engraxar o sapato do pessoal. Foi uma infância muito feliz, mas muito feliz mesmo. Tenho saudades dela. Que bom. E desse campo lá na frente da Igreja da Matriz,
você foi parar no Palmeiras. Como é que foi isso? Foi Bom, quando você veio para na São Paulo? realidade, eu saí e fui para São Paulo trabalhar no Banco Popular do Brasil, que depois faliu, e no Banco Popular eu comecei a jogar no time do banco. Modéstia à parte, fui 2 anos em seguida artilheiro do campeonato bancário, depois ingressei na seleção amadora paulista, fui convocado, inclusive, para a seleção que era chamado extra-amadora de antigamente, e logo em seguida eu acabei ingressando no Palmeiras no ano de 1957. Para os palmeirenses mais antigos, você imagine a alegria e a felicidade de um menino do interior com 18 anos de idade, de repente entrar em campo e descobrir que está sendo marcado por Valdemar Fiume, que atrás de você está Zequinha, do lado está Enio Andrade, do outro lado está Chinesinho, do outro lado está Júlio Botelho. Aí você fala assim, Djalma Santos um pouco atrás, Valdir de Moraes no gol, você chutando bola nele, convivendo com eles, e depois vivendo no próprio alojamento do Parque Antártica, onde eu permaneci durante muito tempo vivendo e convivendo com todo esse pessoal. A gente acabava tendo uma amizade que era extra da própria atividade futebolística, mas até hoje eu lembro uma alegria que você não imagina. Como é que foi a atuação do Palmeiras nesses anos? Bom, esse ano de 1958, por exemplo, eu me lembro que a primeira partida que eu fiz na equipe profissional, na equipe titular, e eu fiz 8 partidas na equipe titular, foi exatamente na inauguração do Estádio Novelli Júnior na cidade de Itu. Nós fomos a Itu, eu me lembro que eu fui com o próprio Brandão, que era o técnico do Palmeiras, depois técnico da seleção brasileira, e com Solange Bibas. Depois eu descobri que o motivo dele estar me levando era para dar um pouquinho de moral para mim. E eu entrei no lugar do Chinesinho, que foi o craque mais caro do Brasil, vendido para a Itália na época, e nós ganhamos do Ituano lá de 7-1. Imagine, 7-1 na inauguração do estádio Novelli Júnior de Itu. Eu voltei com uma alegria quando eu me vi com a camisa verde e branca, olhando no espelho e falando, caramba, consegui entrar na equipe titular e depois fiz outras várias partidas. Eu não dormi a noite de satisfação. Aliás, hoje, todas as vezes que eu vejo o Palmeiras jogar, eu me vejo dentro do campo. Esse foi o período, inclusive, que o Pelé estava começando também, né? Sim. Você chegou a jogar contra ele? O Pelé estava começando, não. O Pelé já tinha começado antes. Em 57, né? Nessa década, só deu Palmeiras e Santos campeão. E eu posso lhe assegurar que, convivendo com os jogadores do Palmeiras, o respeito que todos eles tinham por esse time do Santos, Deus meu, era realmente fabuloso. Não era um temor, era um respeito, né? A gente tinha Aldemar, que foi considerado o melhor marcador de Pelé. E você conversava com o Aldemar, ele não estava nem aí. Dava a impressão que ele estava marcando uma outra pessoa qualquer. Ele não se assustava. Mas eu confesso a você que muitos dos colegas que ali estavam ficavam bastante assustados com esse time do Santos, porque era o melhor time do mundo na época, né? Sem dúvida. E você continuou ligado ao Palmeiras, que é palmeirense até hoje, chegando, inclusive, a ser diretor por 4 anos. Fui diretor de planejamento durante 5 anos, e uma das lembranças que eu tenho é que foi de 1973 a 75, e a conclusão que eu cheguei é que o futebol, hoje, ele é revestido, acima de tudo, de paixão. Por mais que a gente queira tratá-lo como negócio, não adianta. A paixão é que prevalece. Eu me lembro que, nessa época, juntamente, você conhece o amigo Armando Ferrentini, nós estávamos fazendo um trabalho com uma empresa contratada para transformar, nessa época, o Palmeiras em empresa. Eu estou falando da década de 70. E foi marcado exatamente um encontro com todos os jornalistas para dar essa notícia. E todos eles já sabiam que a notícia era a transformação do Palmeiras em empresa, os estudos que estavam sendo feitos. Naquele instante, o Ademir da Guia acabou assinando novamente o contrato.
e estendeu o contrato por mais 2 anos. Não houve um único jornalista que se interessou em saber que o Palmeiras estava pensando em transformar-se numa empresa. Só deu notícia e só deu entrevista com o querido Ademir da Guia. Você vê, naquele instante, como diretor de planejamento, meu primeiro pensamento foi: o futebol vai continuar sendo uma paixão eternamente, sabe? O mundo não está interessado dos bastidores do clube de futebol, está interessado nos resultados que ele tem no sábado, no domingo, na quarta-feira, quando está jogando. Perfeito. Você, inclusive, foi diretor no período que o Mário Beni, pai do nosso confrade, Sim, do nosso era confrade presidente, né? Sim. Não, na realidade, eu peguei uma época, o final da época dele era o Pascoal Walter Bairro Juliano, que era o presidente do Palmeiras nessa época. Você pegou só o final do período dele. Eu peguei o final do Mário Beni e depois com ele. Muito bom. Com Ontem nós estava conversando com o Mário e lembrando desse período, do pai dele no Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras... O pai dele, eu acho que foi muito mais durante o período que eu jogava do que durante o período que fui diretor. Muitos anos anteriores. Por sinal, era uma figura maravilhosa. Né? Muito bom. E você, como foi parar na Willis? Bom, exatamente, eu trabalhava no banco, o banco faliu, e me convidaram para trabalhar na Willis, e eu tenho a impressão de que um pouquinho do futebol ajudou, porque a Willis também tinha seu time de futebol. Eu comecei na Willis no departamento de pessoal, depois fui para trabalhar como monitor. O monitor era aquele que apresentava a fábrica aos visitantes. Fiz um estágio de 6 meses para aprender tudo na fábrica. Então, eu sabia o que era cianuretação, cementação, como é que funcionava todos os departamentos e todas as áreas, e para fazer essa apresentação aos convidados. Esse tipo de aprendizado acabou me levando logo em seguida para o departamento de propaganda e de vendas e de promoção. Eu rapidamente acabei ficando supervisor de promoção de vendas, trabalhei na área de treinamento de vendas. Essa área de treinamento de vendas associada à promoção acabou me levando depois, e com o aprendizado, eu passei a fazer a ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, em 1964. Quando eu estava fazendo a ESPM, a Willis me convidou para retransmitir as aulas que eu tinha dentro da própria Willis para 20 funcionários do Departamento de Propaganda e Promoção, numa época em que ninguém, nem lá, se sabia o que era marketing. Eu estou falando de 1964. Então, com esse aprendizado, e retransmitir nas aulas na Willis todos os dias, assim que se passaram 2 anos e eu me formei na ESPM, a própria ESPM me convidou para ser professor da cadeira de promoção. E ao longo de todos esses anos eu fiquei responsável pela cadeira de promoção de vendas e merchandising da ESPM. Você vê como uma coisa acabou contribuindo para a outra. Em seguida, na própria ESPM, além de professor, e faz questão de registrar, eu estou na ESPM hoje há praticamente quase 60 anos, sem nunca ter recebido um único vintém para dar as aulas e depois ter se transformado em conselheiro dela ao longo de todos esses anos. Eu costumo sempre dizer que a ESPM é a escola da minha vida, a escola que eu fiz e a que me fez. Eu realmente devo muito a ela. Eu jamais teria, digamos assim, estruturado e montado as empresas que levaram o meu nome sem que eu tivesse esse embasamento da ESPM. Em 89, você passou a ser conselheiro associado da ESPM e, em 2010, é eleito conselheiro emérito, juntamente com Francisco Gracioso e Alex Pericinoto, 2 outros Você vê ícones. Você vê o que você estar ao lado desses ícones e ser eleito conselheiro emérito pelos colegas. Hoje tem vários outros colegas também conselheiros eméritos. Eu tenho um respeito pelos conselheiros da ESPM, como você não pode imaginar, porque são todas pessoas do mundo publicitário que se doam
espontânea e voluntariamente, sem ganhar um único vintém, para fazer o que a SPM é hoje, que é, sem dúvida, provavelmente uma das melhores escolas de comunicações, de marketing e de administração, não apenas do Brasil, mas de todo o hemisfério sul. Talvez do mundo, uma das melhores do mundo. Talvez a propaganda brasileira não fica devendo nada às melhores do mundo, né? Nós sempre estivemos lá entre o segundo e terceiro lugar. Vamos voltar um pouquinho lá no tempo da Willis. Toda noite você saía da ESPM, seguia de bonde, no tempo que havia bonde, até a sua casa no Pacaembu, jantava, dormia, no outro dia você tinha que acordar às 6 da manhã para pegar um ônibus na Praça da República, Juna São Bernardo de Campo, na Via Anchieta, onde ficava a Willis. Era uma vida difícil, hein? Era difícil, mas alegre, porque eu aproveitava exatamente esse percurso de 1 hora da Praça da República até a Willis Ovner, lá na Via Anchieta, para ficar organizando exatamente as aulas que eu tinha que dar, porque eu não tinha tempo, tinha as anotações da noite anterior, e eu simplesmente colocava em ordem isso para saber o que tinha que repetir. A maior tristeza que eu tinha é quando um professor não comparecia, porque eu não tinha matéria para dar no outro dia. E como é que você fazia? Hein? E como que você fazia? Você tinha que criar em cima, esticar um pouco mais a matéria, e é isso que ia dando cancha, ia dando exatamente um desenvolvimento pessoal, para depois se fazer palestras, conferências, etc. E a Ford veio e comprou a Willis. E você, que nessa época já era o principal executivo de marketing e vendas, foi mantido no cargo quando a Ford comprou, correto? Na realidade, eu costumava dizer que eu não sei se, sobre o aspecto da divisão de propaganda e promoção, quem foi que comprou quem. Porque a divisão de propaganda e promoção da Willis praticamente assumiu todas as comunicações da área da Ford. E eu fui exatamente o gerente da divisão de comunicações da Ford, e tinha até uma época que peguei a parte de relações públicas também. Esse aprendizado da Willis, que tinha provavelmente muito maior dificuldade para promover os seus produtos do que a Ford, até como recursos e o potencial mundial que cada uma desfrutava, mas o fato é que toda a divisão de propaganda e promoção da Willis foi mantida, não foi só eu, foram todos os funcionários e que passaram exatamente a assumir também o lado da Ford. Muito bom. Bom, vamos voltar um pouquinho para a ESPM, parte de estudo. Você também estudou marketing na Fundação Brasileira de Marketing, cursou Business Administration na Chrysler Institute, e tem como colega, voltando para a ESPM, você tem um conselheiro, como presidente do Conselho Deliberativo da ESPM desde 1981, o que você já citou, o Armando Ferrentini, que tem uma vida inteira de parceria, vocês dois. Fala um pouquinho. Bom, eu tenho adoração pelo Armando. Eu conheço o Armando, eu acho que da época que ele começou também como colunista ainda no Diário Popular. Né? O Armando foi, na realidade, quem me convidou para ir no Palmeiras. E nós estivemos juntos na diretoria do Palmeiras quando a gente queria transformar aquilo lá em empresa. O filho dele, o Tiago, e o próprio Armando, e principalmente o nosso amigo da DPZ, o Flávio Conte, e o pessoal dele, a equipe dele, foi o pessoal que se reuniu para criar o Avante Palmeiras. Eu tenho minhas pitadas na organização do Avante Palmeiras e vejo o que é hoje o Avante Palmeiras, que todos os clubes estão copiando. Essa mesma ideia, por incrível que possa parecer, na época ainda que o Armando estava lá e eu, que nós queríamos transformar em empresa, já havia a ideia de se fazer isso. Os clubes se ressentem. Para mim, mais do que o Avante Palmeiras, a coisa mais fácil, na minha opinião, era você ter todos os clubes de futebol, como Corinthians, como Santos, São Paulo, Palmeiras. Você põe uma organização à parte, coloca os melhores jogadores de futebol desses clubes, egressos desse clube, monta uma empresa e essa empresa fica funcionando como olheiros dos melhores jogadores disponíveis no Brasil. Essa empresa vai trabalhar exclusivamente para o clube. O pessoal de São Paulo só para São Paulo, o pessoal do Corinthians só para o Corinthians, do Santos para o Santos, Palmeiras para o Palmeiras.
Aí o que a gente fazia? Pegava esses jogadores e cedia gratuitamente para o Palmeiras. Gratuitamente. No momento em que essa organização, que seria formada com dinheiro exatamente dos torcedores, e eles funcionariam como acionistas, cada um colocando as suas ações lá. Hoje tem uma Petrobras que tem fortunas. Por que esse clube não podia ter acionistas? E esses acionistas é que seriam os proprietários dos jogadores, cedendo gratuitamente ao seu clube. No momento que ele joga uma partida no clube, ele já dobra de valor. Então, no momento que eles fossem comercializados, esse dinheiro se revertia metade para os acionistas e metade para o clube. E o clube os receberia absolutamente de graça, porque seria ele que estaria valorizando. Você imagina uma ideia simples como essa, foi levada, eu me lembro, eu conversei com o Della Mônica na época que era, eu fiquei com a sensação de que todos eles não perceberam o alcance de uma ideia simples como essa. Na realidade, o que você vê hoje, que é o sócio avante, é uma variação dessa ideia, sabe? É uma pequena variação dessa ideia. Mas essa ideia, que é mais simples, provavelmente poderia ser estabelecida em todos os clubes de futebol do mundo. E elas só não vão avante, na minha opinião, porque ela extingue a figura do empresário. Você tem, nos Estados Unidos tem um modelo um pouco parecido, principalmente no futebol americano, quando eles têm. Você vê que existem regras para o time poder comprar. Quer dizer, eles não permitem que, por exemplo, os melhores jogadores todos vão para o mesmo time, porque eles querem exatamente ter que todos os times tenham um plantel mais ou menos similar. E, para isso, existe toda uma regra na época da contratação, uma vez por ano, quando eles vão buscar lá no celeiro das universidades, que nós não temos, o nosso esporte não tem as escolas para poder fornecer mão de obra, vamos pôr, entre aspas, lá essa mão de obra vem da escola. E na passagem das escolas para os times, eles procuram preservar uma igualdade entre os times. E isso que faz com que o esporte lá seja tão competitivo, porque todos os times são competitivos. Eles estão num mundo de negócios muito melhor do que nós, né? Exatamente. Bom, você saiu da Willis e fez uma passagem pela Thomson, a maior agência de propaganda do Brasil. Quanto tempo ficou e como é que foi essa passagem? Eu fiquei na Thomson praticamente uns 10 anos. A Thomson me convidou para atender a conta da Ford e passar a ser o diretor de atendimento da conta da Ford. Eu não aceitei. Você mudou de lado do balcão? Não, eu estava na Ford, né? Não, você mudou do lado. Eu estava na Chrysler. Eu estava na Chrysler e o presidente da Chrysler saiu para ser o presidente da Ford. Ninguém me tira da cabeça que foi ele que indicou para a Thomson para que eu fosse lá na Thomson, para cuidar da conta da Ford. Eu me relacionava muito bem com ele, o Joseph O'Neill. Mas eu entendi que se tratava exatamente de uma indicação que não era muito profissional. De repente, ele sai do cargo, você fica numa situação muito mais política do que profissional. E eu não aceitei a indicação, eu disse à Thomson que não achava válido isso. Aí a Thomson mudou e disse que eu não iria atender a conta Ford, se eu podia montar a estrutura da unidade de promoção de vendas da Thomson. E isso, para mim, foi uma verdadeira maravilha, um verdadeiro aprendizado. Montamos essa estrutura que funcionou independente da área de propaganda, ficou estabelecida no início dentro da agência de propaganda, depois, durante muitos e muitos, ao longo de 10 anos, ela tinha estrutura própria, independente, podia atender outros clientes, mas atendia todos os clientes da Thomson. Então, eu dava as informações para o pessoal do atendimento, mas não tinha que seguir nenhuma orientação do pessoal de atendimento e mesmo de criação. A gente tinha criação própria, planejamento próprio. A Thomson não só tinha essa unidade de promoção, como tinha também de relações públicas com Valentim Lorenzetti e era de pesquisa com Arthur Moraes César. Era um triunvirato fantástico. Então, essa área independente é que me permitiu, 10 anos depois, tomar a iniciativa de fundar a organização de Simone Associados, que saiu com todos os funcionários da Thomson. Sérgio, você não vai acreditar.
Quando eu disse à Thompson que eu iria sair para montar uma empresa, uma unidade de promoção de vendas, uma empresa, uma estrutura de promoção de vendas e merchandising, a Thompson queria ficar com 50% das ações, eu disse não, falaram 49%, disse não, eles falaram 1%. Eu falei, olha, eu não quero ter mais um umbigo ligado à Thompson, porque eu quero trabalhar também com todos os clientes, com ou sem as agências de propaganda. Se a Thompson estiver junto, eu vou ter o boicote das agências de propaganda deles. Então, eu quero ter uma estrutura absolutamente independente. Você não vai acreditar. A Thompson me deu todos os funcionários renderizados, todas as mesas, todas as cadeiras. Na época não existia computador, não existia nada disso, mas tudo que você possa imaginar que estava dentro da agência, eles me deram gratuitamente e disseram e escreveram para os clientes dizendo que com a minha saída ela iria extinguir a estrutura e recomendava a nova empresa De Simone Associados sem quaisquer restrições. Então, eu montei a minha empresa já com todos os clientes que eram da Thompson. E eu não conseguia entender uma dádiva dessa. Eu fui conversar na época com o meu querido Augusto De Angeli, com o presidente, falei, puxa vida, muito obrigado, mas por que isso? Eu comecei a imaginar que poderia ser um certo temor da agência de ficar enfraquecida pelo fato de não ter a estrutura e ela poderia recomendar. Mas, na realidade, não foi isso. O Augusto me disse, Simone, nós tivemos 3 clientes aqui que nos informaram que queriam continuar trabalhando com você e você disse a eles que não iria trabalhar com eles porque eles estavam muito bem atendidos na Thompson e que eles deveriam continuar na Thompson. Essa era uma época romântica da indústria, né? E do mundo dos negócios. Eu não sei se hoje eu teria feito isso, porque fica todo mundo roubando cliente aqui, roubando cliente lá. Mas o fato é que realmente eu tinha dito não a esses 3 clientes, você está muito bem atendido pela Thompson, ela vai se estruturar de outra forma e você continua atendendo lá. Resultado, a Thompson me deu absolutamente tudo. Realmente, como você disse, um período romântico, um período em que a ética e o humanismo era muito grande, né? Sim. Mas eu aprendi, quando eu desativei as minhas empresas, que estava um momento que... Hoje estou caminhando para 85 anos, você imagine, há 10 anos atrás, 12 anos atrás, você já está praticamente no fim de carreira, né? A mesma coisa que a Thompson fez, eu fiz também com todos os funcionários. Eu repassei a todos eles mesa, cadeira, computador, tudo que você possa imaginar, e todos os clientes à vontade para todos eles fazerem. De lá saíram 18 pequenas empresas. Fala, a De Simone foi por 30 anos a maior organização de marketing promocional da América Latina. Daqui a pouco eu vou falar, porque são números superlativos. Mas eu queria que você falasse um pouco da De Simone. Como é que foi as empresas, as áreas que vocês atuaram? Como foi esse período, esses 30 anos de Simone Associados? Pois é realmente uma história que eu considero fantástica. Primeiro, a gente montou a empresa de promoção de vendas e merchandising. O que fazia a empresa de promoção de vendas e merchandising? Ela fazia todos, ela foi, na realidade, depois de James Pepper, ela foi a pioneira de marketing de incentivo no Brasil. Nós desenvolvíamos todas as ações de marketing de incentivo, organizávamos convenções de vendas, seminários, reuniões, encontros de vendas. Essa área, quando eu falo convenções de vendas, eu não vou ser imodesto em afirmar, Sérgio, mas ao longo desses anos, mais da metade dos carros da indústria automobilística lançados no Brasil fomos nós que coordenamos, criamos, planejamos e fizemos o lançamento desses carros para a rede de revendedores, de distribuidores, etc. Além das ações de marketing incentivo, ela criava todas as campanhas do tipo concursos, sorteios, ofertas, vales brindes, etc. Então, você via na televisão, por exemplo, o Caminhão do Faustão. Nós começamos, idealizamos e criamos, de certa maneira, para Colinos, o Caminhão do Faustão. A agência de propaganda, no caso a Macanelis, para ela é uma verdadeira maravilha, porque ela é que fazia toda a veiculação. E nós nos limitávamos a cuidar exclusivamente da área promocional. Como filosofia, nós nunca veiculamos um único anúncio. Então, o fato de não veicular um único anúncio, dizer isso abertamente a todas as agências de propaganda,
fez com que nós não as tivéssemos, digamos, como concorrentes ou inimigas. Elas não eram favoráveis a que a gente desenvolvesse os trabalhos para esses clientes, mas elas ficavam, pelo menos, tranquilas em saber que jamais a gente estaria ofuscando o lado publicitário delas, que é onde as agências ganham dinheiro. Então, nessa área de convenções e de seminários, os números são realmente assustadores. Nós fizemos convenções em Buenos Aires, em Nova York, em Munique, em Porto Rico, para a Volkswagen. Fizemos, ao longo desse período, nós chegamos a ter, se eu me lembro bem os números, acho que foram 384 clientes diferentes, a grande maioria constituída por multinacionais. Os seminários de vendas deles a gente administrava e organizava, as pequenas convenções, pequenas reuniões. Era raro você ter uma semana dentro da Decimone Associados, nessa empresa de promoção, que não tivesse um evento de grande porte sendo realizado. Agora, veja, nós começamos a perceber que, para desenvolver esse tipo de material, nós éramos obrigados a recorrer muito a fornecedores. Ao invés de recorrer a fornecedores, nós montamos a estrutura de fornecedor como uma empresa nossa. Então, nós tínhamos a empresa da Decimone Associados de feiras, exposições e eventos promocionais. Então, tinha serralheria própria, oficina própria, tudo que você possa imaginar para produzir, para imprimir, etc. e tal. E essa equipe cuidava do lado, digamos assim, muito mais operacional. E a empresa de promoção cuidava do lado criativo de planejamento. Em seguida, nós montamos também uma empresa de mala direta, porque a gente tinha quase todos os nomes cadastrados que eram adquiridos. Então, quando tinha uma promoção, a gente criava, planejava, produzia na empresa de feiras, exposições e eventos, veiculava através da empresa de mala direta. Depois da empresa de mala direta, a gente acabou evoluindo para uma empresa de marketing direto, porque nós percebemos que todos os clientes tinham uma grande quantidade de brindes promocionais que eles comercializavam ou cediam ou vendiam para os seus distribuidores, revendedores, atacadistas, concessionários, varejo, etc. e tal. Então, o que a gente fez? Montou uma empresa estruturada com impressoras, com silkscreen, para imprimir o nome desses clientes em todos os brindes promocionais, e nós comercializávamos para eles à distância para o canal de distribuição e vendas. Então, para fazer isso, a gente usava a empresa de mala direta. Para criar, usava a empresa de promoção de vendas. E para comercializar e vender, a empresa de marketing direto. Depois nós montamos uma outra organização que a gente chamava de promoções públicas, porque nós descobrimos que muitas empresas tinham o lançamento, digamos assim, de suas fábricas, de suas instalações industriais. E aí você tem que convidar o presidente da República, o governador do estado, precisa entender do lado protocolar, onde fica a bandeira daqui, a bandeira de lá. Se chega o presidente de um sindicato, quem é que tem precedência? Se é um professor universitário ou um vereador. Isso é ridículo falar, mas um professor universitário tem precedência sobre um vereador na legislação. Se você faz isso, meu amigo, você tem uma insurreição da classe política que você não imagina. Mas nós fizemos, por exemplo, a festa da imigração japonesa. Foi um dos grandes eventos realizados. Nós levamos 350 mil pessoas para a réplica de um navio Kassato Maru em Santos, no Porto de Santos. Deixamos mais de 40 minutos de fogos de artifício na praia. Pegamos o hino nacional brasileiro e fizemos ele cantado em japonês pelo pessoal. E todo esse tipo de organização que lá foi feito no navio, ao lado, naqueles saguões grandes que tem lá no Porto de Santos, nós fizemos uma feira muito grande, com exposição. Tudo isso a empresa de feira e exposições fazia. Então, cada ideia que a gente tinha, às vezes, exigia a necessidade do concurso de trabalhos fora. A gente não podia confiar muito, nós montamos a estrutura para poder fazer. E, felizmente, cada uma dessas empresas deram certo para funcionar. A única que eu tenho um pouquinho de tristeza, para ser muito franco, porque a gente sempre fala das coisas boas, não fala das cicatrizes,
mas a empresa de feiras e exposições, que tinha uma estrutura fantástica, a cada 2 dias a gente fazia um stand no Brasil. Só para a Volkswagen eram 100 stands por ano no Brasil, para cada feira e exposição dos revendedores. Então, nós montamos uma estrutura complementar de feiras, exposições e eventos, exclusivamente para atender esses clientes. E tudo deu certo, felizmente. A gente ficava sem dormir, mas deu tudo certo. Foi uma maravilha. Eu voltaria a fazer tudo isso hoje. Eu só não seria mais fiador de alguns colegas, porque me deixaram muitos problemas cujas cicatrizes eu pago até hoje. De Simone, durante mais de 50 anos, o Salão do Automóvel de São Paulo foi o maior evento do Brasil. Observando bem, sua trajetória é paralela ao do Salão, pois nesses anos todos você sempre esteve envolvido no marketing promocional da indústria automobilística, desde a primeira edição do Salão em 1960. Por isso acredito ser interessante agora você contar a sua história com o Salão do Automóvel. Afinal, esse casamento fez bodas de ouro. 50 anos você com o Salão do Automóvel. Fantástico. Esse primeiro Salão do Automóvel, que foi realizado em 1960, e pelo Caio de Alcântara Machado, que já tinha a organização dele, foi realizado no pavilhão do Ibirapuera, o antigo pavilhão do Ibirapuera. A lembrança que eu tenho, principalmente, é de que assim que você chegava na frente desse pavilhão, tinham 15 carros colocados aéreamente e expostos, cada um dos carros das mais diferentes empresas. Na época, o Brasil só tinha 11 indústrias automobilísticas. E, curiosamente, muitas indústrias, como a Ford, como a General Motors, só produziam caminhões. Elas não produziam carros. Eu me lembro que nesse salão tinha muito mais exposição de caminhões e de autopeças do que de carros. E eu tenho uma lembrança muito boa, até porque eu nunca consegui entender, Sérgio, e é uma pergunta que eu me faço até hoje. Eu tinha 23 anos de idade e fui escolhido dentro da Willys no departamento de relações públicas. Olha a visão, era relações públicas a área responsável para produção e acompanhamento do Salão do Automóvel. Não eram as áreas de vendas e de marketing. Era muito mais um relacionamento com a sociedade e, em função disso, a área de relações públicas. E, na época, era um parente seu que tocava a área de relações públicas, que era o Sérgio Brotério Junqueira, que era o diretor de relações públicas, e foi ele que me escolheu, ele, e nunca me esqueço também de Luiz Carlos Zabiani Prado, para ficar administrando internamente o salão. E eu passei todos esses dias lá no salão. Quando o salão foi tirado, o stand da Willys permaneceu, e eu aprendi, olha, com 23 anos de idade, foi quando eu aprendi a dirigir Jeep lá dentro. Então, o que se tinha eram poucos carros comparativamente, evidentemente, ao que tem hoje, e a gente via a exposição. No caso da Willys, tinha Jeep, tinha uma Rural, essa Rural Willys tinha uma outra versão dela, que era chamado Saci, e foi, de certa maneira, o lançamento do Aero Willys, o carro Aero Willys, na época. Isso que eu estou falando, as pessoas não têm a mínima ideia do que eu estou dizendo, porque raramente você encontra um Aero Willys. E também, como a Willys tinha um acordo operacional com a Régie Nationale d'Usine Renault, que era a Renault, tinha também o Renault Dauphine, que era também exposto lá. Eu tenho uma lembrança de que o stand da Willys era bem ao lado do stand da Volkswagen. E eu, que cuidei da Volkswagen durante 30 anos, durante esses dias que eu lá permanecia, eu ficava uma arara com a Volkswagen, porque a cada 1 minuto tocava, alguém estava evidentemente gravado, um som ensurdecedor que fazia bum, e vinha a frase dizendo: a cada 1 minuto nasce um Volkswagen no Brasil. Nunca me esqueço disso. Puxa vida, nessa época, se você multiplicar o 1 minuto pela quantidade de dias, você vai verificar que é inexpressiva a produção de uma indústria que depois passou a ter 3 milhões. Eu costumo até lembrar, dizendo que o Brasil demorou 8 anos para produzir o primeiro 1 milhão de veículos,
4 anos e 6 meses para produzir o segundo milhão, 3 anos para produzir o terceiro milhão, e para encurtar a distância. Depois, em 1 ano, a gente já estava produzindo perto de 3 milhões. Olha a evolução fantástica que o Brasil teve nesse período e que está, de certa maneira, regredindo agora. Mas a lembrança que eu tenho é exatamente isso. E outra lembrança é de que, como a Willis tinha muita participação em competições, e ela era liderada por um grande piloto do Brasil na época, que era o Christian Reis, quando ele comparecia na reunião, meu maior problema era segurar as meninas, as garotas propagandas, sabe, que ficavam acompanhando cada um do carro, porque tinham uma verdadeira adoração. Você não tem ideia, e não eram só elas, quase todos que estavam visitando o stand, e quando o Christian chegava lá, todos queriam ficar perto dele. Ele foi depois para a França para participar da corrida e acabou falecendo em Le Mans, exatamente na primeira corrida lá em Le Mans que ele participou. Essa é uma lembrança que eu tenho. Muitas exposições de caminhões e a vinda do Juscelino Kubitschek. Gente, aquele homem, quando entrou no stand, que ele estava fazendo 5 anos, ou 50 anos em 5, ele parece que vinha revestido de uma auréola de entusiasmo para o país, que era um êxtase geral, era um contentamento geral de todo mundo quando via o Juscelino entrar lá dentro. O contentamento era tão grande e a pressão de um atrás do outro foi tamanha que o próprio Caio de Alcântara Machado me parece que quebrou o braço ou alguma coisa mais séria acabou acontecendo, tanto é que ele foi obrigado a ficar fora, enquanto o Juscelino estava lá, continuando lá. O Paulo Passos, que era quem estava administrando para o Caio de Alcântara toda essa parte administrativa, é que acabou acompanhando. Essa é a lembrança que eu tenho do Juscelino lá no stand. E, olha, eu estabeleço paralelos de comparação, porque logo em seguida, esse aprendizado que com 23 anos eu acabei tendo, eu acabei montando nas minhas empresas toda uma estrutura para fazer estandes, principalmente para a indústria automobilística. Num dos salões de automóveis, nós chegamos a fazer, acredite, 18% do salão automóvel, quase 20%. O salão do automóvel no Anhembi, são 40 mil metros quadrados. O pavilhão do Ibirapuera tinha no máximo 20 mil metros quadrados. Era muito pequeno para efeito da exposição, tanto é que o Caio tirou de lá e levou para o Anhembi, que depois acabou sendo construído. Quando, nessa época do Juscelino, eu me lembro também de a gente ter recebido o presidente do Uruguai, o Manuel Aedo. Fui eu que, inclusive, imagine como era metido, como continuo sendo até hoje, para quem não me conhece bem, bastante metido, tentando conversar em castelhano com o Manuel Aedo e fazendo uma apresentação e mostrando todos os carros. Ele estava principalmente interessado na importação de utilitários, assim como o presidente do Chile, que também veio para lá. Então, vinha muita gente de fora. Eu percebo hoje que eu acabei acompanhando, depois em todos os outros salões de automóveis, eu tive contato com o Castelo Branco, com o Ernesto Geisel, com o Metzi, com o Costa e Silva, com dentro das fábricas, com um triunvirato lá, que eles não gostavam de chamar de militares, mas o Rademacher, o Lira Tavares, o Márcio Melo, todos eles também participavam. E, curiosamente, eu que tenho fotografia com todos eles, e guardo todas essas fotografias, até porque todos lembram essa época, de certa maneira, bastante militarizada do Brasil, com todos os problemas que deu, não quero entrar no mérito do aspecto político, mas eu não sentia, quando conversava com cada um deles, que se tratava de um militar, parecia um presidente da República. Eu me lembro que o general Médici, por exemplo, estava passando na frente do estande da Chrysler, e quando ele estava passando, eu falei, presidente, o senhor vai fazer isso conosco? Vai deixar de ver o nosso estande? Ele parou, voltou e disse, o senhor é o dono da Chrysler? Rindo, né? Falei, eu não sou, mas estou fazendo uma força que o senhor não imagina para ver se eu consigo adquirir. Ele caiu na risada, pegou no meu braço, falei, puxa vida,
esse homem não parece, depois que a gente passa a ver a reputação que quase muitos deles tiveram, ele, Costa e Silva e todos, eu não posso deixar de dizer que na visita, pelo menos, estavam todos de muito bom humor. Mas voltando a esse salão de 60, ele, para mim, foi realmente um marco. De tal maneira um marco, porque você vê o Caio, o que o Caio fez para levar gente lá no pavilhão do Ibirapuera? Ele fez uma campanha promocional em que se sorteava 5 carros para todos que fossem lá visitar e 5 carrinhos infantis para a garotada. Então, todo mundo tinha que se inscrever para fazer. Você vê, não havia necessidade de fazer isso, porque depois a gente não conseguia... tinha tanta e tanta gente lá dentro que tumultuava, mas não se imaginava isso na época. E realmente foi um sucesso extraordinário. Eu aprendi muito lá, e eu talvez até afirmasse hoje, eu estou falando sem você perguntar, Sérgio, porque um assunto puxa outro, mas eu talvez até afirmasse hoje que talvez perto da metade dos trabalhos desenvolvidos por todas as empresas que integravam o meu grupo de empresas foi muito para a indústria automobilística, mas muito para a indústria automobilística. Você fez stands e trabalhou com Ford, Chrysler e Volks, principalmente, no salão? Scania Vabis também. Scania Vabis, na minha opinião, eram stands extremamente criativos. Ela era mais aberta à criatividade do que à exposição. De tal maneira que um dos stands da Scania foi um barco viking grande, mas tão grande que nós colocávamos dentro do barco um coquetel para 300, 400 pessoas. Fantástico. Um outro stand da Scania Vabis foi um caminhão gigantesco. O caminhão era de tal maneira gigantesco, feito todinha de madeira, nós fizemos e construímos isso daí, que o para-brisa dele tinha 14 metros quadrados. Dentro do caminhão, a gente fez coquetel para 200 pessoas. Você vê o tamanho que era. Então, ela era muito aberta a esse aspecto de criatividade, e até porque o produto caminhão, de certa maneira, é muito mais bruto como atração do que você ter esses veículos novos que, naturalmente, as pessoas iam visitar e queriam conhecer e ver. Mas, realmente, foi muito interessante isso. Eu diria que foi essa experiência de indústria automobilística que me fez organizar, principalmente, você fez citação, todas essas empresas que você falou, dificilmente as convenções de lançamento dos carros feitos para a rede de revendedores, para distribuidores, para os seus concessionários, eu diria que a grande parte, para não dizer a maioria, nós é que organizamos, fizemos e criamos para todas elas. Eu queria que, nesse paralelo que a gente está fazendo, você falasse um pouco da evolução, inclusive dos conceitos, da evolução, porque quando o Tocaio criou o salão e criou as primeiras feiras, praticamente não havia metodologia, não havia ainda, porque tudo foi desenvolvido à marreta, né, como diria. É verdade. Mas tudo foi sendo... queria que você percorresse um pouco esses 50 anos, mostrando alguns aspectos que mostram essa evolução, inclusive com a saída do Ibirapuera, indo do Panhembi, etc. É verdade, é muito boa a sua pergunta. Até porque o Caio acabou encontrando, durante alguns anos, uma certa dificuldade em que a própria Anfávia, que era a organização que reunia todos os produtores de veículos da indústria automobilística, acabaram, de certa maneira, debatendo com ele e não quiseram fazer algumas feiras durante determinado período, e ele acabou fazendo uma feira exclusiva de carros importados, que, de certa maneira, deu uma boa lição para o pessoal da indústria automobilística. A alegação, na época, de toda a indústria, é que estava com dificuldades financeiras para fazer investimento em salão, etc. e tal. Na minha opinião, isso não é verdade. É que achavam que os preços estavam um pouquinho abusivos para fazer lá e colocar os estandes. Hoje os preços são 10, 20, 30 vezes maiores e todas elas sabem da importância de participar. Houve uma evolução tecnológica muito grande. Eu me lembro, por exemplo, que quando eu saí da Ford, Willys, e fui para a Chrysler, e eu posso dizer que isso foi no ano de 1967,
Os estandes não eram criados aqui no Brasil. Eu acabei indo para Detroit, nos Estados Unidos, onde lá eles fizeram a criação dos estandes. Você vê as dificuldades que a gente tinha até de projetos arquitetônicos, etc. Hoje o Brasil dá lição para qualquer país do mundo no desenvolvimento de projetos e tudo. Houve uma evolução muito grande. E o trabalho do Caio, eu acho que contribuiu muito para estimular todas essas empresas a trabalharem super profissionalmente, porque no começo quem criava e produzia o stand praticamente era uma estrutura de montador que tinha serralheria, marcenaria, oficina. Não era gente que conhecia com profundidade a indústria automobilística e tudo. Hoje não, os trabalhos são feitos por arquitetos, por projetistas, por engenheiros, uma quantidade fantástica de grandes talentos criativos, né? Você vê que os estandes, eles falam com as pessoas que estão lá passeando. Não são meramente edifícios lá, eles têm sempre alguma grande mensagem, algum grande tema produzido atrás. O Brasil evoluiu muito de lá para cá. Muito bom. E a importância do Dr. Caio que você citou foi fundamental nessa história toda, né? E ele fazia com muita simpatia, né, Sérgio? Se é uma coisa que eu quero aproveitar aqui para cumprimentar pessoalmente você, porque você que é, de certa maneira, o idealizador e o mentor intelectual da Academia Brasileira de Eventos e Turismo, foi você que sugeriu o nome do Caio como nosso patrono. E, realmente, se há uma pessoa que merece esse título e esse cargo, sem dúvida é ele. Né? Fantástico. Fantástico. Muito obrigado, João. Você também participou, teve uma participação forte no lançamento do carro a álcool no Brasil. E parece que foi muito interessante. Conta para nós. A coisa é bastante curiosa, viu, Sérgio? Eu recebi um pedido da revista Quatro Rodas, do pessoal de Quatro Rodas, dizendo que eles precisavam fazer um longo trabalho sobre os carros a álcool. E como eu tinha bastante estreito contato com a Volkswagen, com a Fiat, com a Ford, a Ford ainda estava desenvolvendo o carro, se eu poderia entrar em entendimentos com eles, não só para ceder esses carros para a revista Quatro Rodas podia fazer isso com muito mais facilidade que eu, mas que nós pegássemos esses carros e colocássemos esses carros para serem dirigidos tanto na cidade de São Paulo como no Rio de Janeiro, e a Decimone, no caso, iria estruturar-se de tal forma para fazer o acompanhamento de todas essas pessoas que estariam dirigindo os carros aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, para depois ser feito como estudos e saber a reação de cada um deles. No outro dia, eu voltei para a revista Quatro Rodas e disse a ele o seguinte, falei, eu acho que vocês estão pensando bem pequeno. Acho que isso daqui merece um tratamento bem maior. Como anteriormente, há muitos anos atrás, a gente tinha feito um trabalho de 15 dias e 15 noites do Renault Gordini e Dolphine, rodando em Interlagos ininterruptamente e bateu vários recordes mundiais de 15 dias de ficar circulando sem parar com todos os pilotos, então, da Willis Over. Falei, por que a gente não faz a mesma coisa e leva esses carros lá para Interlagos? Aí entramos em entendimento com a Volkswagen, em entendimentos com a Fiat, eles toparam, levamos os pilotos para fazer esse tipo de teste, montamos toda uma estrutura interna para acompanhamento, e na parte lateral da pista de Interlagos, o público estava dirigindo outros carros e dando nota de acompanhamento. Nós entramos em entendimentos com o Instituto de Açúcar e o Álcool, com o Copersucar, com o ministro dos Transportes, com todas as entidades que estavam associados, digamos assim, ao desenvolvimento. Pegamos combustível do álcool absolutamente ideal para ser colocado, levamos lá tudo que você possa imaginar de técnicos e cientistas para fazer avaliação. Além do ministro, eu me lembro que, na época, o governador do estado era o Paulo Maluf, muito rápido no gatilho, como todo mundo sabe, quando percebeu que o carro a álcool consumia 25% a mais do que o combustível, na hora ele fez os cálculos e disse, isso vai ser uma verdadeira maravilha.
numa época que ele estava falando em buscar petróleo no Porto de Santos e coisas desse gênero. O fato final é que a revista Quatro Rodas adorou, e lá foi feito, então, o que se convencionou chamar do teste de longa quilometragem do carro a álcool, feito pela revista Quatro Rodas, que fez uma publicação fantástica. Ficamos lá durante 15 dias e 15 noites. Os resultados foram realmente fantásticos e deu no que deu. Eu tenho um diploma guardado comigo, dado pela revista Quatro Rodas, como pioneiro do lançamento do carro a álcool no Brasil nessa época. E realmente eu acho que esse evento foi, de certa maneira, um estopim para consolidar e solidificar dentro da indústria automobilística a boa receptividade que o carro a álcool já começou a ter em Interlagos e depois em todo o Brasil. Muito bem. Mas, Eu lembro vocês, o Desimone ganhou logo nos primeiros anos o Prêmio Caio pelo stand da Tetra Pak, que era atendido por vocês. mais do que isso, você está tão acostumado a dar prêmios que você nem se lembra, mas em 2004 você me entregou o Prêmio Caio. Eu citei no início, o Grand Prix Prêmio Caio. Você pessoalmente me entregou o Prêmio Sim. Caio e entregou também o prêmio para a empresa. Você tem boa memória para a empresa de feiras e exposições. Você fez a Tetra Pak, trabalhava... os stands maravilhosos que você fazia, você trabalhava aqui. Eu acho que durante mais de 10 anos nós fizemos o stand para a Tetra Pak. Agora, você tem cicatrizes, por exemplo. Para a Volkswagen, ao longo de 30 anos, nós sempre fizemos todos os stands da Volkswagen. Era um processo criativo, de planejamento e de concorrência. A gente tinha que ter preços condizentes, que a empresa de promoção administrava e planejava o stand. E, principalmente, a administração do stand. Para isso, nós tínhamos a conta da Volkswagen, era obrigação nossa. Mas a empresa de feiras, ela concorria para ganhar o stand, ela podia perder. Teve um ano que ela perdeu. Eu nunca me esqueço, foi por R$7.000. Nós perdemos a concorrência e um dia depois, você está rindo já, porque você sabe da história, o stand caiu. É uma das tristezas que eu tenho até hoje, porque como nós durante 30 anos fizemos os stands da Volkswagen, até hoje tem gente que pensa que foi a Desimone que fez o stand da Volkswagen, e aquele não fomos nós que fizemos. Na realidade, a primeira pessoa que se machucou e caiu, eu quebrei a bacia e quebrei um dedo, eu fui imediatamente para o hospital. Quando eu estava no hospital ouvindo o rádio, é que veio a notícia de que o problema tinha sido da agência de promoção que tinha feito o stand da Volkswagen, e na hora o próprio jornalista citou como sendo Desimone. Eu falei, Deus meu. No outro dia, mesmo machucado, nós voltamos para a feira, tinham 150 colegas jornalistas, todos machucados, sangue de tudo quanto era lado, 150 foram atendidos pelos médicos, eu percebi que não dava, por isso que eu fui diretamente ao hospital, e esse pessoal foram todos indenizados, porque perderam relógio, perderam câmeras, perderam uma série de coisas, e a Volkswagen mandou pagar absolutamente tudo. Só que, assim que ocorreu esse fato, a diretoria da Volkswagen nos pediu o que a gente podia fazer para corrigir o problema do stand caído. Bom, eu deixei o meu pessoal lá e fui para o hospital. Quando eu voltei no outro dia, não tinha absolutamente nada no stand evidenciando que o stand tinha caído. Estava um lindo parque de exposição. Depois eu soube que foi meu próprio pessoal que retirou tudo com a ajuda de todos os outros produtores de stands do salão. Todos eles foram ajudar. É chato que eu vou falar agora, mas teve um colega da Volkswagen que disse, poxa, muito obrigado pela ajuda que vocês estão dando. E o cara virou e falou, não estamos ajudando vocês, nós estamos ajudando a Desimone. Tamanho bom relacionamento que a gente mantinha com todos eles. Eu confesso a você que quando eu ouvi isso com essa pessoa ao lado, eu chorei de emoção. Eu fiquei realmente emocionado de ver o coleguismo de todo esse pessoal. Mas ficou um pátio lindo e maravilhoso. A diretoria agradeceu, eu adorava a diretoria da Volkswagen,
É um pessoal maravilhoso. Mas quando você trabalha através do departamento de compras, você sabe, né? R$ 7.000 é o suficiente para perder uma concorrência. O departamento de compras entende que muitas vezes o barato sai caro. Sim. O barato sai E caro. foi isso que aconteceu. Eu não fico feliz por isso, não. Eu preferia ter feito o stand e não ter ocorrido nada. Mas eu estou registrando aqui, porque tem gente ainda que acha que foi a Decimone que fez esse stand. Eu conheço a história e já sabia. Mas, olha, só para pegar os números, aí vamos continuar falando da Simone, mas nesse período de 30 anos, eles tiveram 478 clientes, 759 campanhas promocionais e de marketing, 434 campanhas de marketing de incentivo, 1.434. 1.432 eventos promocionais, distribuíram 396 mil brindes, 4.150.000 prêmios, 272.500 metros quadrados de estande, 6.742 metros quadrados de instalações, 718 shows, 217 serviços em parceria com agências de propaganda e promoção. Esse é um resultado desses 30 anos que você estava falando e que eu queria que você continuasse falando. Números realmente eloquentes. Esses números são avassaladores. E quando você diz, por exemplo, esses mais de 700 shows, você imagine você conviver com todos os grandes artistas do Brasil. Deus meu, era uma verdadeira maravilha. A gente trabalhava muito com Abelardo Figueiredo, você que é presidente da Academia Brasileira de Eventos e Turismo sabe que eu indiquei exatamente o Abelardo como a pessoa na minha cadeira. Abelardo trabalhava com a gente, não só ele, como também tinha mais uns 5 outros grandes produtores, a gente trabalhava muito de perto com esse, porque quase todos os eventos, as convenções principalmente, elas se caracterizavam por ter algum show artístico. E o show artístico a gente sempre desenvolvia com o tema da convenção. Então, exemplificando, você estava lançando Saveiro, ou Paraty, está lançando a Paraty. Bom, o tema da Paraty foi um sucesso puxa Paraty, outro. só para quem não se lembra, um carro da Ford. Não, carro da Ford não, da Volkswagen. É da Volkswagen. Na realidade, a Paraty era uma derivação do Voyage, que também era um carro da Volkswagen. E foi lançado, e nós desenvolvemos o tema Um Sucesso Puxa Outro. Agora você veja, o tema publicitário era Um Sucesso Puxa Outro. O sucesso do Voyage vai puxar o sucesso da Paraty. Aí você tem lá Gracindo Júnior com o filho, Gonzaguinha com Gonzagão, você tem o Ivan Lins com a Lucinha Lins, você tem, olha, eu poderia relacionar aqui mais 10, 20 grandes artistas em que o pai puxou. A Fernanda Montenegro com o marido, cujo sucesso puxou da filha. Nós levamos todo esse pessoal para participar do evento e cada um deles tinha um determinado momento de 1, 2 minutos para dizer que o sucesso dele puxou o sucesso do outro, da maneira como o sucesso da Paraty vai ser puxado pelo sucesso do Voyage anterior. Então, esses tipos de envolvimentos a gente tinha em todas as convenções. As convenções sempre tinham algum tema grande e a gente trabalhava artisticamente e criativamente debaixo de sistemas. Você chegou a fazer algum evento no beco lá do Abelardo Figueiredo? Sim, sim. O beco era uma delícia, porque ele já estava todo estruturado e pronto, né? E o Abelardo praticamente não saía de lá. Foi de lá que, na realidade, eu conheci mais o Abelardo. Então, quando você tinha um evento que era mais simples, que ele não demandava a não ser uma reunião, um encontro do pessoal, antes de começar o show, você já tinha pronto, porque você tinha o restaurante pronto, todinho pronto, a recepção, e vinha logo um show em seguida. Quando muito, o Abelardo acrescentava um ou outro item para dar a ideia de que aquele evento estava bloqueando todo o beco. Cada vez que a gente ia lá, o beco estava totalmente bloqueado para fazer o evento exclusivamente para nós. Não foi só lá, não. Também foi no Paládio,
né? Durante muito tempo. E, por falar no Palladio, eu me lembro que ao lado do Palladio você teve a entrevista aqui do querido Zé Vitor Oliva. Eu fiquei maravilhado com a entrevista dele, Sérgio. Poxa, eu conheço o Zé Vitor há muito tempo, é meu colega na academia, colega na área de promoção, tem uma senhora organização, é um ícone nas atividades de marketing promocional, mas eu não conhecia ainda, por incrível que possa parecer, bem de perto, o lado humano do Zé Vitor. Eu fiquei maravilhado e agradeci muito ter conseguido assistir bem essa entrevista dele, que eu nem tinha tido conhecimento antes. Adoro esse cara. Zé Vitor é uma figura humana muito maravilhosa. Ele é. Mas depois que a gente conhece a história da vida dele, vê que ele é muito mais maravilhoso do que a gente imaginava. Quando ele concorreu ao Caboré, o pessoal me pediu que fizesse um depoimento para o Zé Vitor. E ele estranhou, porque eu fui lá na agência dele para fazer o depoimento, e eu gravei só essa frase. Falei, se o Zé Vitor se atirar do 143º lugar de um prédio, eu vou pular atrás, porque só pode ser boa coisa. Aí caiu todo mundo na risada, mas é isso mesmo. E você resolveu aposentar, encerrar mais ou menos, sua participação na Decimone Associados. Como foi esse processo de desativação, vamos pôr, de sair da frente das empresas? Pois é, eu já estava aí com 75 anos de idade. O primeiro passo foi indenizar todo mundo direitinho, todos os funcionários sem exceção. A única exceção que eu não tinha desativado tinha sido a empresa de feiras, exposições e eventos. Eu imaginava que ela poderia ter uma continuidade. Infelizmente, eles não fizeram um bom trabalho. Foi uma empresa que me deixou muitos problemas. Antes não tinha, ao contrário, uma das mais fortes empresas do grupo. Então, ao desativar todas as organizações, todo o pessoal foi, como eu já disse anteriormente, indenizado, e todos os clientes passados para eles com mesas, cadeiras, tudo que havia necessário. De lá saíram 18 pequenas empresas, até o meu pessoal da área de contabilidade e finanças montou uma empresa de contabilidade e finanças para atender várias diferentes organizações. Então, esse foi o processo. Na realidade, eu acho que eu acabei fazendo, filosoficamente, a mesma coisa que a Thompson fez comigo. Um monte de empresas estrangeiras queriam comprar a Decimone Associados, todos. As agências de propaganda, eu não posso dizer quais, porque eu acabei assinando até contrato sigiloso, mas a percepção que se tinha é que todas querem adquirir, mas querem que você continue trabalhando mais 5 anos, dirigindo a organização, e com o lucro do que você der nesses 5 anos, dá para comprar a sua própria organização. Dinheiro realmente não era o problema na época. Hoje está sendo um pouquinho já, viu? Mas não era esse o problema. Então, eu acabei desativando, vim para a minha chácara, onde eu tenho uma chácara muito gostosa, você teve a oportunidade de vir aqui, e resolvi começar a mudar de cachaça, produzindo cachaça. Hoje é meu filho que está tocando isso, e a gente está produzindo um pouquinho, mas produzindo uma média aí de uns 100 litros de cachaça por dia. Já está com mais de 15 anos envelhecida, não vendemos até agora uma única garrafa, mas a partir de agora, desse ano, certamente, passada a pandemia, vai começar a ser comercializada e vendida. Ela vai levar o nome de Villaggio Decimone, que é o nome da chácara aqui, em homenagem ao meu avô, que se chamava Decimone. E é isso, eu estou me divertindo, mas cortando grama, limpando a piscina, sabe? Cuidando de frutas e vendo o pessoal produzir cachaça. É divertido, muito gostoso. Eu deixei passar, mas eu queria voltar um pouco para a Decimone ainda. Eu queria que você falasse de um ou dois causos muito interessantes que você teve. Aqueles que mais marcaram a trajetória desses 30 anos. Pode ser 3, pode ser 4. Quantos os que você achar que foram marcantes mesmo? Tem realmente inúmeros casos, mas eu acho que um muito interessante é o caso da convenção da Rede Globo.
Não sei se você se lembra, mas houve uma época em que teve uma campanha publicitária, eu acho que foi o Washington Oliveto que desenvolveu a campanha, cujo tema era que no vice-versa e no versa-vice dava SBT. E, por incrível que pareça, o SBT, naquela oportunidade, aumentou um pouquinho o seu nível de audiência, e aquilo afetou um pouco o pessoal da área de vendas da Rede Globo. Aí nós tínhamos que desenvolver a convenção da Rede Globo, que foi feita inaugurando lá em Ilhéus, na ilha de Comandatuba, que pertencia, na época, ao Banco Real, a ilha de Comandatuba. A gente fez a convenção da Globo inaugurando exatamente as instalações do hotel lá na ilha. A gente partiu do princípio de que a Globo era uma ilha criativa, né, desse aspecto. Então, nós realizamos a convenção lá. Primeira coisa, levamos 7 anõezinhos, porque era uma ilha da fantasia, e cada um dos diretores da Globo, quando chegavam, eles eram conduzidos por esses anõezinhos. Então, você veja que uma ideia simples, mas que transformou aquele local numa ilha. Agora, mais importante do que isso, eu queria dizer na convenção anterior da Globo, que é essa que eu iniciei dizendo no vice-versa, no versa-vice do SBT. Nós levamos para Atibaia toda a equipe de vendas da Globo. Só que, antes de eles chegarem lá, eles eram minados com uma grande quantidade de mala direta, dizendo que eles iriam se filiar a um novo partido político. E o nome do partido político era PRG, Partido Reformista Geral. Esse Partido Reformista Geral continha, eu copiei ipsilíteres, à exceção do problema do capital e da reforma agrária, eu copiei ipsilíteres tudo do PT, que era exatamente, digamos assim, os estatutos do PT, e que a formatação do partido político. E foi encaminhado a cada um deles, em cada um dos lugares do Brasil, dizendo que eles iriam se filiar ao PRG, que era o Partido Reformista Geral. Quando eles chegaram em Atibaia, cujo hotel estava bloqueado, eles foram recebidos num determinado canto, e nós contratamos o Reinaldo Polito, que era professor de oratória, e o Reinaldo Polito recebia todos eles. Só que a diretoria da Globo não queria que eles permanecessem no local e pedia para eles saírem do local. E nesse local nós colocamos lá, armados, fantasiados, uma grande quantidade de funcionários, dizendo reformismo, reformismo. Então, eles ficaram com a sensação de que eles estavam ou entrando numa convenção errada, ou que aquele local tinha sido, digamos assim, usurpado por esse tipo de organização. Aí a gente contou que tinha sido um bispo que foi ao hotel, o hotel não pôde dizer ao bispo que ele não podia dormir lá, porque o hotel estava bloqueado para a Rede Globo, e esse bispo acabou levando uma grande quantidade desses articulistas, ativistas, digamos assim. Aí esse pessoal ficava, e o Reinaldo Polito dizendo, vocês estão virando as costas para o Partido Reformista Geral, e saíam de lá e levavam todos para o restaurante. Nós retardamos em mais de 2 horas o almoço desse pessoal no restaurante, dado, digamos, a movimentação de todos esses falsos articulistas, digamos assim. E desligamos o ar-condicionado, um calor infernal, deixamos o pessoal sofrendo lá dentro da reunião e lá fora o pessoal gritando reformismo, reformismo. Aí a gente chamava, supostamente, a polícia ia lá e levava todo o pessoal fora. Aí o pessoal da Globo aplaudia tranquilo e eles iam para a sala de reunião. Quando eles entravam na sala de reunião, eles percebiam que ela estava totalmente decorada com o PRG, Partido Reformista Geral. Puxa vida! O Antônio Ataíde, Otávio Floresbal, todos os meus amigos, Calamandré, esse pessoal, todos da diretoria da Globo, me esculhambavam, dizendo que nunca mais ia trabalhar para a Globo por ter permitido aquilo, tal. Me execravam na frente de todo mundo e me expulsaram praticamente da sala. E eles começaram a ficar lá, nós tínhamos contratados mágicos.
para fazer o show, porque é muito difícil produzir show para uma organização que produz os melhores shows do Brasil, mas nós levamos mágicos, travestis para bagunçar o coreto, para fazer uma série de coisas, e num passe de mágica, todos os painéis que estavam lá escritos Partido Reformista Geral, eles viravam e, no contrário, já estava escrito PRG, Partido da Rede Globo. Aí eles começaram a entender que se tratava de uma brincadeira, de uma pegadinha, de uma gozação. E esse PRG, Partido da Rede Globo, quando você fazia o vice-versa e o versa-vice, que tinha sido o tema da campanha do SBT, no vice-versa e no versa-vice, PRG dá GRP, que é o famoso Gross Ratio Point, em que a Globo era absolutamente, e ainda é até hoje, imbatível. Então, que era a medida de toda a mídia brasileira, de todos os publicitários brasileiros, eles medem através do GRP. Então, quando veio lá o GRP da Rede Globo, de Cepaz e mais, vocês não imaginam todos os funcionários em pé, aplaudindo, aquela bagunça organizada, tudo feito para ser bagunça. Depois a gente gravou a palestra do Boni, o Boni foi lá, fez uma linda palestra. Assim que ele saiu, imediatamente, nós pegamos a palestra do Boni e colocamos a voz do Silvio Santos na palestra do Boni. Então, você imagine todos os colegas da Rede Globo ouvindo o Boni falar com a pronúncia do Silvio Santos. Era uma gozação, uma brincadeira. O tipo da coisa simples. Você veja o que é uma ideia. Um PRG, Partido Reformista Geral, vira PRG, Partido da Rede Globo, e no vice-versa, no versa-vice, vira GRP, Gross Ratio Point. Então, esse lado temático, simples. Ideia, não tem valor contábil. Custa muito barato. Às vezes você faz convenções com milhões e milhões de dinheiros aplicados, mas não substitui uma boa ideia. Essa foi, na minha opinião, uma grande ideia. Coisas idênticas a essa, a gente tentava incluir em quase todas as convenções. Se você tiver tempo, eu fico aqui falando mais de 20, 30 convenções diferentes. Vamos usar mais uma, vamos usar mais uma. Mais uma. Uma que eu acho que foi fantástica foi o lançamento do Gol da Volkswagen em Munique. Nós levamos a equipe nossa para Munique para fazer toda a convenção lá em Munique, a equipe própria. Contratamos todos os modelos e manequins disponíveis na Europa e eu percebi no dia anterior, quando nós estávamos mostrando o vídeo, que seria o vídeo de lançamento da convenção, como todas elas estavam chorando de emoção. Todas elas estavam, sem exceção, chorando de emoção. Porque o vídeo mostrava, antes de tudo, a grandiosidade do país. E nós decoramos o salão do Hilton Hotel, todinho com o lado brasileiro. E pegamos como tema que a Alcântara Machado estava usando publicitariamente, e esse é um trabalho que a gente sempre fez, de capitalizar o bom trabalho das agências de propaganda. Então, o tema era, usava aquela música, estou aqui, oi, oi, é um pedaço de Brasil, ai, ai. Então, nós decoramos todo o local com todo esse elemento verde, amarelo e tudo. Levamos o Toquinho e Ornella Vanoni para produzir o show lá, e isso foi repetido durante uns 15 dias. Só que, quando nós chegamos lá, nós percebemos, através de toda a equipe do Hilton Hotel, que eles nos tratavam com muita mesura, sabe? Com muito carinho, mas, inicialmente, como se eles estivessem conversando com gente do segundo time, sabe? Isso aqui é jogadores reservas, alguma coisa desse tipo, e a grandiosidade da pujança alemã, e etc. E tal. Bom, a convenção foi feita, foi uma verdadeira maravilha, e o presidente do Hilton Hotel pertencia à associação comercial. E nós soubemos depois que, logo em seguida, assim que terminou o primeiro grupo, ele foi fazer uma palestra na associação comercial de lá e ele disse que os alemães deveriam perder um pouquinho desse excesso típico, digamos assim, dos germânicos, de uma certa, foi o que ele falou, de prepotência e arrogância, de entender que o pessoal era de segundo mundo e etc., e que ele queria dizer a todo o pessoal que estava ali presente que ele ficou maravilhado de ver a organização
do pessoal do Brasil e fazer uma convenção. Que ele tinha dito a todos os funcionários para que fossem benevolentes conosco, porque era um pessoal que não devia ter conhecimento suficiente e estruturado para realizar uma convenção. E que ele queria, de público, pedir desculpas, que se ele pudesse, ele queria mandar equipe para o Brasil para aprender conosco como é que se fazia um evento. Aí, no outro dia, o cônsul do Brasil, que estava assistindo a palestra, foi até lá para conversar com o presidente da Volkswagen para agradecer a imagem que a gente estava deixando lá. Sabe, realmente foi um negócio fantástico. Além disso, depois a gente acabou se dando bem, nós fomos jogar futebol com os funcionários do Hilton Hotel, e é chato falar, é um tipo de futebol de salão. O primeiro jogo nós ganhamos de 18-1. Mas não compensou 7-1 que eles deixaram para a gente aqui. Você falou no 18. Mas ninguém lá jogava bola, Deus meu. Aquilo lá nunca mais será esquecido. O 7-1 conseguiu bater o 1950. Ah, sim, sem dúvida. Então, mas você fala de 1950, mas logo em seguida, em 51, teve um time que foi lá para inaugurar o estádio de Minas Gerais, né? E ao inaugurar o estádio de Minas Gerais, jogou contra a seleção uruguaia, que tinha ganho do Brasil, e ganhou de 3-0 da seleção uruguaia. E esse time que foi da seleção brasileira não tinha um único jogador que não fosse do Palmeiras. Foi 100% o time do Palmeiras, que jogou lá e ganhou de 3-0. Você talvez não lembre disso, porque você é muito jovem. Não, em 51 eu tinha 2 anos. Pois é, o Palmeiras ganhou da seleção uruguaia de 3-0 na inauguração do Mineirão. Era um período áureo do futebol, né? A seleção brasileira praticamente era formada por Botafogo, Santos e Palmeiras. Muito. Teve época também do Vasco da Gama, né? Mas eram outros tempos, né? Pois é, você está falando da seleção brasileira, o sparring da seleção brasileira de 58 fomos nós, da equipe, então, extra amador do Palmeiras, que na época se chamava extra amador, mas eram todos profissionais, né? E que não seria ainda nem o primeiro time do Palmeiras, porque tinha o aspirante, depois o extra amador. A orientação que nos deram é para tomar muito cuidado para não machucar nenhum jogador e etc. Eu me lembro de não ter visto Garrincha estava no banco. Quem treinava era o Joel. Nós treinamos, eu treinei contra essa seleção de 58 2 vezes, e as 2 vezes nós perdemos de 1-0 para a seleção brasileira que ficou campeão mundial, o time extra amador do Palmeiras. Aí entrevistaram o Didi e falaram: Didi, como é que essa seleção vai conseguir ir lá na Europa e ganhar? Vocês estão encontrando dificuldade para ganhar de 1-0 do time extra amador do Palmeiras? E o Didi respondeu: treino é treino, jogo é jogo. Provou. Estava correto. Provou. Bom, vamos dar um passo avante com a criação da Ampro. Você foi o fundador, foi o primeiro presidente, e também você criou o estatuto, enfim, a Ampro nasceu bastante pelas suas mãos, código de ética, tudo foi feito ainda sob sua égide. Fala um pouco da criação, do espírito, quem estava junto com você nessa criação da Ampro. A associação de marketing promocional. Ela foi criada de uma maneira bastante interessante. Meus queridos amigos Julinho Anguita e o Geraldo Rondon da Rocha Azevedo, ambos proprietários de empresas de marketing promocional, de promoção de vendas, eles tinham tido um impasse numa ação de marketing de incentivo, em que a mecânica era igual, mas o tema completamente diferente. E eles tiveram, entre aspas, eles são muito amigos e sempre foram amigos, uma pequena briguinha entre eles. E não existia um fórum para saber o que era, o que não era, se era cópia, se não era cópia, etc. e tal. Aí os 2 amigos meus também combinaram no seguinte, que eles iriam levar o problema para mim, pessoalmente, e a decisão que eu tomasse seria acatada por qualquer um dos 2. Ao tomar
conhecimento disso e fiquei bastante preocupado, sem conhecer a campanha nada. Se eles tinham dúvida, por que eu não iria ter também, né? Então, eu os convidei para um jantar, meio tipo de armistício, no meu apartamento em São Paulo. Assim que eles chegaram, a gente tomou as decisões, chegou-se à conclusão de que não tinha problema ético nenhum, porque não se tratava de cópia, a mecânica é que estava sendo copiada, mas a mecânica é mecânica. E lá, eles chegaram às 8 horas da noite e saíram às 4 horas da manhã. Nós continuamos discutindo esses problemas e que a gente tinha que criar uma organização para estabelecer, da mesma maneira que o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, que norteia, digamos assim, toda a área de propaganda, que a gente tivesse algum tipo de entidade paralela para nortear as atividades promocionais. E, logo em seguida, a gente convidou também o Arnaldo Escolano, falecido, querido Arnaldo Escolano, que trabalhava na Salles, na época, acho que ainda era Mauro Salles, ou Interamericana, alguma coisa assim. E nós 4, então, nos reunimos várias vezes. Eu fiquei incumbido de redigir, digamos assim, não apenas o estatuto, mas também o código de ética. Li todos os códigos de ética e estatutos que você possa imaginar, e aí a Thompson me ajudou bastante, de pedir ao mundo todinho o que eles tinham. Coligi, digamos, informações de todos os lados. Foi elaborado esse código de ética e esse estatuto. Fizemos um evento com mais de 700 pessoas, exatamente no local do querido Zé Vitor Oliva. Não cobrou um vintém, cedeu todo o espaço. A única coisa que nós fizemos foi pagar os garçons. Levamos lá 700 colegas da área de marketing promocional e lá foi lançado, digamos assim, as bases de formação da AMPRO, já com o código de ética, já com o estatuto, etc. Depois precisava ser feito o regimento interno e eu fui conversar com meu querido amigo Zé Francisco Queiroz, que tinha a experiência do CONAR e que também trabalhava com a área de marketing promocional na Norton Propaganda, trabalhou na Thompson, é um gênio da área de promoções, principalmente com a utilização da mídia, e ele elaborou o regimento interno. Então, com tudo isso, é que a gente teve a formatação do que é a AMPRO. O fato que dessa reunião em que a gente teve lá nas instalações do Zé Vitor Oliva, nós tivemos a aprovação de tudo, do regimento, só faltava o regimento interno, tivemos a aprovação do Código de Ética, dos estatutos, a revista Meio e Mensagem deu todo o apoio, com o nosso querido amigo Salles Neto, de fazer toda a divulgação e toda a coordenação do evento. Lotou, realmente tinham lá 700 pessoas, todas trabalhando nas atividades direta ou indiretamente do marketing promocional. Ela passou a ser uma atividade absolutamente aberta a tudo que compõe o marketing promocional. Anteriormente tinham ocorrido alguns esforços, eu mesmo participei dele, do grupo de promoção e merchandising, mas excluía fornecedores, excluía clientes. A AMPRO não. A AMPRO agrega e congrega todos, sem exceção. É por isso que ela está na situação que está hoje. Eu guardo com muito carinho aqui comigo o manuscrito inicial de todo o texto do Estatuto da AMPRO e do Código de Ética. Sabe, você escrever o Código de Ética do marketing promocional brasileiro, eu, de vez em quando, me emociono, falo, puxa vida, saiu desses dedos aqui, dessa cabeça aqui, e não foi difícil elaborar, foi só pensar em todos os problemas e como é que a gente deveria fazer para evitar que esses problemas evoluíssem. E a AMPRO está funcionando muito bem, você sabe disso, né, Sérgio? Sim, é uma das entidades mais fortes hoje no mercado. Muito bom. Você também foi um dos membros fundadores da Academia Brasileira de Eventos e Turismo e da Academia Brasileira de Marketing. Fala um pouquinho da participação sua. E também da Academia Brasileira de Arte, Cultura e História. Como você vê, olha, peço a todos vocês que estão me vendo, olha esse velhinho aqui, que vai caminhar para 85 anos, sou 3 vezes imortal.
tri imortal. Dá para vocês entenderem um negócio desse? Eu nunca consegui entender essa imortalidade das academias, que lá se vão mais de 2.000 anos desde os gregos e tudo, né? Mas eu sou mais... Depois da pandemia, praticamente deixamos de ficar atuantes. Na realidade, eu estou mais atuante na Academia Brasileira de Marketing. Como você sabe, eu me afastei um pouco da Academia Brasileira de Eventos e Turismo. E eu acho hoje que devia sair daí o presidente, o ministro de Turismo do Brasil. Porque é esse pessoal que tem experiência. Eu não sei como um presidente da República, que sabe que tem uma Academia Brasileira de Eventos e Turismo, não vislumbra lá todos os pares que estão lá presentes, pessoas que têm uma experiência fantástica de eventos e turismo, não convidar esse pessoal para fazer parte do ministério ou para serem o próprio ministro, sabe? Eu não entendo por que não isso. Então, eu me afastei um pouco por ter vindo para o interior, estou morando hoje aqui em Capivari, adoro a minha cidade. Para terminar, eu li recentemente, numa revista da ESPM, uma frase tua que eu queria que você a reverberasse e comentasse. Puro marketing já significa pura mentira. A expressão já vem sendo imperdoavelmente vilipendiada, distorcida, aviltada e violentada na sua essência, correndo seríssimo risco de total banalização e esvaziamento. Marketing é um termo que somente deveria ser utilizado para produtos e serviços, sem qualquer envolvimento com comunicação política. O Sérgio, eu acho que eu não precisava complementar nada, porque o texto, por si só, ele é explicativo, né? Mas a grande realidade, na minha maneira de ver, é que, infelizmente, foram os políticos que aviltaram a palavra marketing. Marketing não é nada do que o pessoal fala, né? Você tem um colega da academia, e eu também, que é o Coco, que eu adoro o Coco, ele chegou a usar uma expressão dizendo... quando falava de puro marketing, né? Ele dizia assim, isso é puro marketing, isso é a mãe, né? De tão indignado que ele ficou. Mas, na realidade, os políticos é que quando tem qualquer fake news, qualquer mentira, qualquer falácia, qualquer logro, qualquer burla, qualquer aviltação, qualquer engano, dizem, isso é marketing. Pô, estou transmitindo a ideia de que marketing é logro, é burla, é engano. Marketing não é isso. Marketing é uma coisa séria. A marketing é tudo que você deve fazer para ajudar a entender, né, e convencer clientes, né? Marketing é para abrir negócios e vendas para fechar negócios. O que eu acho que nós deveríamos, os profissionais de marketing, de uma maneira geral, é nos insurgirmos contra todos esses políticos e primeiro fazer a primeira colocação. Vocês todos não sabem o que é marketing. Porque se eles soubessem, jamais eles usariam a expressão é puro marketing. Se eu estivesse hoje no Senado ou como deputado federal e alguém dissesse isso é puro marketing, eu levantaria a voz e falei assim, fico muito agradecido pelo elogio que você acaba de fazer, dizendo que isso é puro marketing. Porque se é puro marketing, é porque é uma coisa bem feita. E vocês estão usando a titulação de puro marketing para as coisas mal feitas. O mal feito, como dizia a Dilma, é de vocês, não é do marketing em si. Com esse fecho, com essas palavras, eu espero que a gente tenha dado a oportunidade a vocês que estão nos assistindo de conhecer aquele que a gente considera, não eu, mas todo o mercado, e eu também, como o pai do marketing promocional brasileiro. Aquele que trabalhou por 30 anos numa agência, por 10 na Thomson, por mais 10 ou 20 na Willis, e que fez do marketing promocional muito daquilo que é hoje. A você, De Simone, eu e todo o mercado dizemos muito obrigado. Poxa, Sérgio, quem diz muito obrigado sou eu. Eu acho que ao rever toda essa
espontânea entrevista e ouvir esse final seu, eu acho que eu vou chorar. Agora eu estou firme, mas eu acho que depois, sozinho, sou até capaz de chorar. Muito obrigado, eu que digo obrigado, e todos os colegas que trabalham com marketing promocional, particularmente, parabéns por ter escolhido uma atividade que hoje eu pagaria para voltar a fazer tudo que fiz na vida. Muito obrigado, gente. Deus os tenha. Bom, com essa entrevista maravilhosa, encerro mais uma edição do Portal Eventos Bio. Agradeço ao João De Simone pelo tempo e pela disponibilidade. E agradeço principalmente a você que está nos assistindo por sua audiência. E se você gostou de conhecer a história do João De Simone, não esqueça de assistir outras edições do Portal Eventos Bio, com depoimentos de grandes profissionais que fazem a história na indústria brasileira de eventos e turismo. Elas estão disponíveis aqui no Portal Eventos, portaleventos.com.br/Portal Eventos Bio, e no nosso canal no YouTube, o Portal Eventos TV. Obrigado e até a próxima edição do Portal Eventos Bio.